Olá a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre soma e subtração de números inteiros. Lembrando que o conjunto dos números inteiros é aquele formado por números negativos, positivos e zero. Temos aqui alguns exemplos do que são números inteiros. Então, menos 3, menos 2, 1, 0, 1, 2 e 3. E conforme eu falei, esses aqui são só exemplos, porque essa sequência numérica é infinita, ok? Em algum momento você já deve ter ouvido dizer que esses números são organizados numa reta numérica, né, que a sua origem, a origem desse conjunto é exatamente o número zero. Quanto mais à direita estiver o número, maior ele será. Quanto mais à esquerda estiver o número, menor ele será, ok? E neste conjunto, assim como em qualquer outro conjunto, assim como naquele conjunto que nós estamos mais habituados, que é o conjunto dos números naturais, lembrando também que números naturais são apenas o zero e os positivos, então em todos esses conjuntos nós realizamos operações, nós fazemos contas de soma, subtração, divisão e multiplicação. Em se tratando de soma e subtração, temos aqui um exemplo: menos 50, menos 45, mais 30, mais 100. Num primeiro momento, isso costuma causar um certo terror no aluno, no estudante, porque se você nunca teve contato com os números negativos, eles modificam a forma como a gente está acostumado a fazer cálculo, ele traz uma novidade para nós. E realmente muitas pessoas não conseguem sequer conceber esse tipo de cálculo aqui. A questão é bem provável, se você for adulto, né? Mesmo que você não seja, é bem provável que você já tenha feito ou presenciado alguém fazendo esse tipo de cálculo aqui, ó. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre soma e subtração de inteiros. Vou mostrar para você, olha só. Então, para ilustrar essa situação, vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. O senhor Y, ele vai a um comércio e faz compras para pagar em outro momento. O que são compras para pagar em outro momento? É o vulgo, né? É o famoso comprar fiado. Então ele foi naquele comércio, ele fez essas compras, ele não vai pagar no momento, ele vai comprar fiado. Olha como é que funcionou. Na primeira semana, ele foi até ali o mercadinho ali do bairro e fez uma compra de R$ 50. Comprou fiado. O que o dono do mercadinho vai fazer? Ele vai pegar a cadernetinha dele lá e vai marcar menos 50. Vai marcar o nome do senhor Y e vai marcar lá menos 50. Então já vou dizendo para vocês que o símbolo negativo diante de um número, ele podemos dizer que ele é o símbolo universal da dívida. O senhor Y, na primeira semana, ficou devendo menos R$ 50. Na segunda semana, ele retorna mais uma vez para fazer uma compra fiado. Dessa vez, as compras totalizaram R$ 45. E o dono do mercadinho vai lá e marca menos 45. Então veja você que nesse momento o dono do mercado resolveu registrar o total da dívida do senhor Y. O que ele fez? Olha, ele pensou da seguinte maneira: se na primeira semana ele devia menos 50 e na segunda semana ele ficou devendo outros 45, significa que a dívida total dele no momento é de menos R$ 95. Vamos continuar. Na terceira semana, por alguma razão, talvez o dono do mercadinho falou que a situação não estava fácil. Será que você pode adiantar um aí? Senhor Y, tudo bem. Eu tenho uma grana aqui, eu vou adiantar para você, eu vou pagar para você R$ 30. Você vai lá e desconta isso do tanto que eu te devo. Então tá lá, ele registrou, né, que nessa terceira semana o senhor Y veio, ó, e pagou R$ 30. Ele deixou mais R$ 30 ali no caixa. E o dono do mercadinho foi lá e fez a conta. Olha só, se você, né, se o senhor Y devia R$ 95, ele pagou R$ 30, está muito claro que ele não pagou totalmente a conta dele ainda. Ele está devendo, mas quanto que foi essa dívida agora? Menos R$ 65.
Então, ao final da terceira semana, o senhor Y deve R$ 65 ou menos R$ 65. Agora vejam vocês, na quarta semana, talvez tenha saído lá o pagamento do senhor Y, e ele resolveu pagar tudo que ele devia. Ele foi lá no balcão com uma nota de R$ 100, portanto, ó, mais R$ 100. Agora veja você, ó, ele devia 65, ele pagou R$ 100. Veja que agora ele está pagando, né, uma quantidade maior do que aquela que ele deve. Ele vai receber um troco, obviamente. Quanto vai valer esse troco? R$ 35 foi o troco. Vocês observam aqui, ó, que tanto ao final da terceira semana quanto ao final da quarta semana, os valores apresentados são positivos. Aliás, na terceira semana, o mais 30 representa um valor positivo. Na quarta semana, esse 35 também representa um valor positivo, mas quando os valores são positivos, nem sempre eu preciso representar o sinal de mais, tá? Se acontecer em algum momento de você ter um número onde você não vai ver sinal nenhum, esse número é positivo. Nesse caso aqui, ó, é o troco recebido pelo senhor Y depois de ter pago R$ 100. Por que eu ilustrei isso aqui para vocês? Para observar que sempre que você tiver que fazer uma soma e uma subtração de números inteiros, é interessante você pensar em dívida e pagamento. Isso chama-se contextualização. É alguma coisa que, se você não está fazendo, se você nunca fez, é bem provável que algum dia você vai fazer. Se você tiver cartão de crédito, por exemplo, é uma coisa que você vai fazer sim. Seu pai, sua mãe, alguém que você conhece, já deve ter comprado fiado e pagado nesse formato aí. Dever e pagar ilustra muito bem o procedimento de soma e subtração de números inteiros. Esse aqui é o mesmo cálculo que a gente acabou de fazer, mas nesse momento aqui eu não tenho uma historinha para contar sobre ele, tá? Vamos tentar fazer ele pensando nós mesmos em dever e pagar. Olha só, se eu tenho menos 50, menos 45, significa isso aqui, significa que inicialmente eu já devia R$ 50. Na sequência eu fui lá e fiquei devendo outros R$ 45. Devia 50, depois fiquei devendo outros 45, minha dívida aumentou para 95. E se eu falo estou devendo 95, eu posso dizer menos 95. Olha só, menos 95 mais 30, o que significa isso? Significa, ó, que eu estava devendo 95. Eu paguei 30. Nesse momento, minha dívida é menos 65, ou estou devendo R$ 65. Por fim, se eu devia 65, eu pago 100, eu recebo um troco de R$ 35. Então, ao final de todo esse procedimento aqui, ó, resultado da expressão R$ 35. Eu gosto muito de usar essa analogia com dever e pagar, para poder fazer esses cálculos de soma e subtração de números inteiros. Porém, existem normas, existem regras oficiais para soma e subtração de números inteiros. Por exemplo, se na sua conta você tem expressões cujos sinais são iguais, você vai conservar o sinal dessas expressões e você vai executar uma soma. Por exemplo, olha aqui, ó, eu tenho menos 20, menos 15. Eu só tenho sinal negativo, né? Então, o meu sinal final vai ser negativo. E aí, como os sinais são iguais, eu vou somar os números. 20 mais 15. Portanto, eu tenho, conservei o sinal menos e fiz o 20 mais 15, que é 35. Menos 20 menos 15 igual a menos 35. E se os sinais são diferentes? Eu vou conservar o sinal que acompanha o número maior. Faltou aqui a informação, tá? Então, eu vou conservar o sinal que acompanha um número maior e eu vou executar uma subtração. Olha só. Eu tenho
mais 30 menos 75. Então, o 75 é o maior entre eles, não é? Eu vou conservar esse sinal e vou fazer uma subtração. Vou fazer 75 menos 30. Olha só. Meu resultado final é menos 45. Deixa eu fazer o passo aqui para vocês de novo. Ó. Conservei o sinal do número maior, sinal de menos. E peguei o 75 e tirei 30, que é 45. Portanto, resultado final, menos 45. Para fixar melhor, vamos pensar em mais um exemplo usando essas regras, né, que a gente acabou de aprender. Então vamos lá, eu tenho ó, menos 20, menos 15. Os sinais são iguais. Esse é menos, esse é menos. Eu vou conservar esse sinal e vou fazer a soma. Ó, 20 mais 15. Então eu tenho como resultado final menos 35. Recapitulando aqui, olha lá, ó. Os sinais são iguais, não são? Ó? Então eu conservo o sinal igual. Já que o sinal é igual, eu somo os meus números. 20 mais 15, 35. Então, olha o que sobrou agora. Eu vou pegar esse resultado inicial aqui, ó, menos 35 mais 30. Então, veja vocês que agora ó, eu tenho resultados, aliás, eu tenho sinais diferentes. Ó. Esse é negativo, esse é positivo. Eu vou conservar o sinal que acompanha o número maior. Então, vamos lá. O sinal conservado é o negativo, e já que os números são, aliás, já que os sinais são diferentes, eu executo uma subtração. 35 menos 30 é 5. Olha o que eu tenho agora, ó, menos 5, menos 75. Sinais iguais. Se os sinais são iguais, eu vou conservar o sinal e vou fazer a soma. 5 mais 75. Que vai me levar ao resultado menos 80. Isso foi aplicando a regra. Vamos pensar agora em dever e pagar. Mesma coisa, vai, vamos lá, ó. Eu devia R$ 20. Eu fiquei devendo outros 15. Minha dívida aumentou para 35. Estou devendo 35, portanto, menos 35. Agora, olha só, eu devo 35, menos 35. Eu pago mais 30. Estava devendo 35, paguei 30, ainda estou devendo. Quanto que eu devo, portanto? Menos 5. Nesse momento aqui, eu estou devendo 5. Eu vou lá e fico devendo outros 75. Quanto que eu devo agora? Menos 80. Então, reforço para vocês, eu gosto muito de trabalhar com essa ideia de dever e pagar. Para quem está fazendo aí o primeiro contato né, com esse conteúdo, eu sugiro que você reveja o vídeo. Para quem está fazendo a revisão, mesmo conselho. E a prática de exercícios é muito importante para a consolidação dessa aprendizagem. Eu repito para vocês, só que ele vem acrescentar uma novidade na forma como a gente faz cálculos. Tá? Os nossos cálculos não estão baseados apenas, a partir de agora, em números positivos. Agora são os negativos e os positivos. Para a gente aprender um pouco mais sobre isso, aguarde a próxima aula, faça os exercícios e até breve.